formação, como foi como terapeuta neurolinguístico. Quando você sai desta grande empresa, você fez isso já com conhecimento ou sem conhecimento? Quando você se determinou, colocou data, você já era formado em PNL ou ainda não? Ele estava só com... Ainda não? Não, era etapa mesmo. Eu tinha sentido que lá a minha etapa já tinha finalizado, então eu saí para advogar, essa foi a realidade. E você é de que área específica? A sua área de previdência social. Então, é uma área que... Não, aí sim é o meu elo. Né? Primeiro, assim, a advocacia da área de previdência é uma que trabalha com aposentadoria, auxílio-doença. Já é uma área que, para mim, me toca muito. Você trabalha sempre com pessoas que precisam mesmo, né, do benefício, do auxílio-doença. Então, foi aí que foi fazendo o link com trabalhar a questão da psicologia, a questão do desenvolvimento pessoal. Quando eu conversei com você a primeira vez pelas mídias, eu quis saber um pouquinho do Eneagrama, que é uma ferramenta, não sei se você me corrige, se eu posso usar esse termo, que você usa nas suas terapias. Mas hoje, com várias atividades e por ser a primeira vez que você está aqui conosco, já fica aqui o meu convite de antemão. Se você achar que aqui o nosso canal ele pode ser útil para mostrar o seu trabalho, eu te convido para que a gente faça um projeto, algo para que a gente vá entregando conhecimento para os nossos ouvintes, mas aí a gente conversa em off. Mas quando eu me aproximo de você, eu quero saber sobre Eneagrama. Mas depois, conversando um pouco mais, eu deixo você à vontade para você puxar um fio condutor para aqui, para a nossa conversa, no tema que você quer trazer para mim e para os nossos ouvintes. Sim, Beth, vai ser um prazer. Inclusive, eu sou um dos coautores de um livro chamado Eneagrama para Treinadores. Então, foi uma das minhas formações também, foi Eneagrama, que é terapeuta analista comportamental em Eneagrama. Então, o que a gente vai fazendo ao passar do tempo, né, Beth? Quando eu saio de lá, começo a divulgar e vou buscando ferramentas que, ao mesmo tempo que eu vejo ali um cliente precisando, poxa, ele precisa mais de uma solução jurídica, né? Então, foi nesse meio que eu comecei a aprofundar a PNL, sim. É um ramo que eu gosto muito justamente porque ele traz para as pessoas a condição de evoluir independente da condição social. Ela, a partir da mente dela, a partir dos comportamentos que ela toma, das decisões e daquilo que ela pensa, principalmente, evoluir. Então, a PNL veio muito forte. Nesse momento, eu trago para os nossos ouvintes a abordagem da PNL para o perdão, que é o próximo livro que a gente vai sair com autoria também até setembro, pela editora Livre. Faz pouco tempo eu trouxe uma querida lá de Pernambuco, não sei se você assistiu a Maria das Neves, lá do Pernambuco. Você está me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo, eu não assisti, Beth. Você não assistiu, né? E ela também traz essa dinâmica do perdão. Depois eu vou te passar o link para você ver quanto é legal. A Neves, ela desenvolveu uma metodologia baseado em várias filosofias, técnicas, Ho'oponopono, técnicas de terapias quânticas, e ela juntou tudo e ela começou a trabalhar isso lá no Facebook. Era um assunto tão isolado do tudo mais do mesmo, porque é maçante, né? Vou falar de terapia quântica, todo mundo vai estar falando igual. Um ou outro acrescenta, batiza, muda, põe uma vírgula, mas no fim todo mundo fala igual. E quando essa Neves começou a falar de perdão no Facebook, o que eles perceberam? Que ela falava de perdão, mas de uma forma diferente. Ela ganhou um selo de merecimento por este assunto. Então, uma mulher que não tem seguidores comprados, mas que tem uma legião de pessoas e ela atende online, etc. Depois eu vou te passar o link. E também, quando eu conversava com você, além do Eneagrama, eu curiosa para saber, eu vi que você linkava o PNL com perdão. Dá para você explicar um pouquinho para a gente entender, inclusive para mim entender um pouquinho mais? Sim, claro. E é importante a gente frisar isso. Tudo nós aprendemos, mas a grande essência do ser humano é isso. A personalidade dele, como ele coloca o que ele aprende. Então, está tudo certo a gente aprender um pouco de cada coisa, e aí você vai fazer o quê? Trazer a sua visão
e principalmente, Beth, a sua experiência de vida com aquilo que você está falando. Eu acredito hoje que não há que se falar em querer passar alguma coisa, contribuir sem ter a experiência de vida. Isso, para mim, é fundamental. Então, não tem que não falar... Eu também acho que hoje eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 64 anos. E essa experiência que eu trago experiência de vida, hoje me valoriza muito. Porque tudo que eu estudo, eu posso aplicar a minha experiência de vida e aí se torna uma coisa útil para o meu próximo, para o meu paciente. Depende do que ele traz, às vezes a história dele é muito parecida comigo e eu vou saber por que caminho eu vou colocar ele na estrada da vida dele, mas com alguma coisa que eu posso colocar as flores que eu consegui através das minhas dores nesta estrada da vida desta pessoa, né? E isso se torna único, né? Isso é uma coisa que não está escrito em livro nenhum. Essas nossas experiências de consultório, você já é um coautor, você já coloca uma coisa técnica, mas eu acho que a gente tem um material muito rico das experiências que a gente troca com os nossos pacientes quando a gente trata essas dores que, na verdade, são emoções que se transformaram, enfim. Então, fala para mim um pouquinho por que o perdão? Você passou por algo que fez dor e que te levou a resolver isso primeiro com você ou não? Antes até de entrar, olha, é incrível como é dinâmica. Quando você falou agora e eu falei passado, experiências de vida, o que acontece? Quando vem a programação neurolinguística e traz para a gente essa possibilidade de ressignificar alguma coisa que acontece com a gente, ou seja, o perdão, e aí a gente já entra diretamente no tema do perdão, é o que é entender que nós estamos aqui para passar as experiências. O que vai fazer a diferença? Não são as experiências que você passou, é o que você fez a partir delas. Então, Beth, a programação neurolinguística, o que ela faz? Ela traz mecanismos, ferramentas de trabalho mental para que, a partir do que acontece com você, você tome sua decisão. A gente chama isso de sinapse neural, ou seja, acontece uma coisa, o seu cérebro já tem um padrão, vamos falar assim, reptiliano de resposta. E aí a gente aprende que existem possibilidades. Não, eu posso fazer diferente. Eu posso escolher, Beth, me livrar desse peso que me prendia a pessoa e seguir minha vida. Então, isso é fundamental, é entender as experiências nesse aspecto. Isso realmente N fatores que podem levar, e a pessoa fala, não, mas essa pessoa não vou perdoar. Está tudo bem, mas se pelo menos ela pode deixar o que é da outra pessoa com ela e trazer só o que é dela, isso já vai fazer toda a diferença. É entender que a experiência ela foi importante, nós erramos, e aí vamos falar um pouquinho até de auto-perdão, né? Importante também a gente pensar, nós estamos no mundo de aprendizado. Então, as pessoas erram, nós erramos. Então, já é o primeiro aspecto. E às vezes as pessoas, até por orgulho, Beth, têm dificuldade de admitir, eu não me perdoo, então eu acho mais fácil perdoar outra pessoa. Não. Poxa, hoje nós estamos no nível que estamos, são consequências das decisões que tomamos. Então, também se perdoar. Aquilo que eu errei me fez ser quem eu sou hoje. Quantas vezes, numa prova que você faz, você lembra muito mais da questão que você errou e depois aprendeu o que era certo do que aquela que você se foi bem. É muito comum quando você está com um paciente e você faz um exercício rápido, joga uma folha de caderno na mão da pessoa e fala 10 coisas boas e 10 coisas ruins da sua vida. É louco como 10 coisas ruins corre rapidinho, na coisa boa ela fica lá empacada, né? E a gente não pode negar que aqui nós vivemos nessa dimensão de provas e expiações o tempo inteiro, né? Então, quando você começa a tomar esta consciência, a princípio, eu concordo, a princípio eu aceito. Qual é a ordem que eu posso usar isso para me perdoar? Porque perdoar o outro, dentro das constelações familiares, a gente vem lá com o Bert Hellinger, que ele diz que é muita arrogância da nossa parte perdoar alguém, né? E é claro que para algumas pessoas que não têm um pouquinho de conhecimento, ela vai achar que arrogante sou eu nesse momento de falar isso, né? Como que você não vai perdoar? Mas a partir do momento que eu aceito, que eu concordo, que tem algo para ser olhado comigo,
eu já tenho aí um caminho para que eu possa olhar para o outro, ressignificar de uma forma que primeiro eu tenho que ficar bem, porque eu deixo com o outro que é dele. Fica bom isso assim? Eu gosto dessa comparação, Beth, porque, na verdade, o que acontece? Eu uso uma metáfora que as experiências na nossa vida, e também, é claro, com o perdão, elas costumam, às vezes, a pessoa fala assim, aquela pessoa me traiu, e depois eu arrumo outro marido que trai, e aí outra pessoa traindo, e por que isso se repete? Aí, até pela questão sistêmica, mas também para entender que, numa metáfora, é como se fosse uma sala de aula, eu passei de um ano para o outro quando eu aprendi a lição. Então, o mais importante num caso desse que eu tive isso acontecendo, quando algo assim muito ruim acontece comigo, e aí a primeira coisa eu paro, eu chamo de desassociar, você sai e busca ver de fora, né, Beth? Calma aí, o que era para eu aprender ali? Exatamente. Aí veio, quando você falou, né, de perdoar, calma aí, quem sabe não é o problema com a pessoa, eu tenho uma lição para mim ser aprendida, um ego talvez, aí esteja grande. Então são muitos os fatores que podem levar a gente a olhar para isso. Eu vou pedir uma licencinha para você, que parece que nós temos alguns ouvintes aqui, e eu quero dar aqui uma boa noite para as pessoas que estão aqui ao vivo. Quem está aí, Isidoro? Oi, Beth. Aqui nós temos a Ivete Faria. A Ivete Faria, pensa numa mulher linda de olhos verdes, que é minha amiga, que mora lá em São Caetano. Ivete, eu te amo. Um beijo no seu coração. Temos também o Ricardo Nazário. Ricardo Nazário, que saudades que eu tô de você. Você tem que voltar aqui para cantar para mim. Um beijo. E a Neuma Dantas. A Neuma, a mulher dos doces gostosos. Ô, Anderson, quando você vier nos visitar aqui nos estúdios, vou pedir para a Nilma fazer uns docinhos lá só para te receber aqui. Você vai adorar. Pensa numa doceira fina que agrada eu e o Isidoro a todas as datas comemorativas.